Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na quarta e última parte deste livro, que trata das esperanças e consolações. Tem 2 capítulos, estamos no último capítulo, no capítulo 2, e o tema do capítulo 2 é penas e gozos futuros. Esse futuro trata do nosso retorno ao mundo espiritual. E lá, quando chegarmos, nos defrontaremos com as consequências boas ou más de nossas escolhas. Proporcional, não é? Escolhas boas, escolhas más, consequências más. Gozos para as boas escolhas, penas para as más escolhas. Então, sendo assim, existe aí um saldo, claro que as pessoas não fazem só boas escolhas, nem só más escolhas, não é? Então, existe um balanço disso. E a nossa vibração é o resultado desse somatório de escolhas. E é essa vibração que vai determinar o nosso local, aonde naturalmente estaremos inseridos no campo vibratório do nosso planeta Terra, não é? Sendo assim, nós estamos no último subitem da parte de perguntas e respostas. E aqui, tratando então paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Estamos na questão 1014A. A questão 1014, já que a 1014A é continuação da 1014, é justo que a vejamos, não é? Então, Kardec pergunta aos espíritos superiores na 1014, que vimos ontem, como se explica que espíritos cuja superioridade... Vou repetir. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela por sua linguagem tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, segundo a ideia que deles fazemos vulgarmente? E aí Kardec vai dizer que não se fere o entendimento das pessoas. Parte-se a partir daí para se fazer entender com novas ideias, não é? E agora, na 1014A, ele pergunta: compreende-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos? Ou seja, é um recurso didático, compreende-se. Como, porém, se explica que alguns espíritos, quando interrogados acerca de sua situação, tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Ou seja, não era para explicar. Eles mesmos diziam, falando do seu sofrimento, referiam-se ao inferno e ao purgatório. Respondem os espíritos superiores, dizendo-nos assim: quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam, em parte, as suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Encontram-se num meio que não lhes permite sondar o futuro senão imperfeitamente, razão pela qual alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam, ou seja, falam como se estivessem falando se estivessem encarnados. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provações extremamente dolorosa. Nós temos isso. Eu estou vivendo o inferno atualmente. Uma fase dolorosa da vida. Com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório,
por uma vida também de provações. Ai, parece que eu estou no purgatório. Fato, não estou no céu. Não é? Com a incerteza de haver outra melhor. Não há certeza. Estou vivendo no inferno. Será que a minha vida vai melhorar? Parece que não vai melhorar nunca. Ou, eu estou aqui purgando os meus pecados. Às vezes, isso é uma forma de expressão. Por uma vida também de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Olha que interessante. Então, muitas vezes, falar-se que está no inferno pode ser: eu não tenho ideia se eu vou sair disto, se isto acaba. Se fala-se, eu estou aqui purgando, purgatório, tem-se essa ideia de é temporário, uma hora lá isso acaba. Bom, pelo menos isso no meio do século XIX era assim. Agora é outro tempo. Não vamos esquecer que essas respostas têm que ser contextualizadas, ok? Cristina, mas são os espíritos encarnados que estão respondendo. Sim, mas eles estão respondendo de acordo com os desencarnados da época. Era assim que os desencarnados estavam chegando lá no mundo espiritual. E agora? Chegam da mesma forma? A nossa razão diz que não deve ser da mesma forma, não é? São mais de 160 anos, não é? 57, tem 100 anos. 57 para cá, 70 e alguma coisa. Então, já tem mais de 170 anos que saiu o livro, que foi feito aqui o trabalho de Kardec para a primeira obra da codificação, Nosso Livro dos Espíritos. E eles terminam dizendo assim: quando sentes uma grande dor, não dizes que sofres como um condenado? Tudo isso não passa de palavras, e sempre ditas em sentido figurado. Portanto, eu estou no inferno, estou no purgatório, sofro como condenado? Ora, é em sentido figurado. Questão 1015. Que se deve entender por alma penada? Eu vi uma alma penada. Vi um espírito. E nós sabemos que, nos termos da doutrina espírita, alma é o espírito encarnado. Sendo assim, nós vemos um desencarnado penado, não uma alma penada, um espírito penado. Claro que não. Nós dizemos, viu, um espírito. Mas muitas pessoas ainda, olha só, depois de mais de 170 anos, ainda dizem: eu tenho medo de alma penada. Também é um termo, ok? É só um termo, uma forma de expressar, e a gente entende perfeitamente que a pessoa viu um espírito, viu uma alma penada. Ou tem medo de ver espíritos, tem medo de ver almas penadas. Dá para entender. Que se deve entender por alma penada? Resposta dos espíritos: uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e à qual podeis proporcionar o alívio que ela muitas vezes solicita quando vem comunicar-se convosco. Então vejamos que aqui os próprios espíritos não se dão sequer ao trabalho de configurar esta alma como espírito, simplesmente. Então, porque, de uma certa forma, eu até entendo que seja para que a gente fique com a essência e não com a forma. Né? O espírito, a alma, quando desencarna, dizemos, desencarnou a alma, acabou de chegar lá. A noiva casa e nós ainda tratamos de noiva, mas já está casada. Assim, só para a gente ter uma ideia. Então,
já vimos aqui. A questão do penada é que é mais interessante, não é? O penada é o sofredor. Então, se vê uma alma penada, muitas vezes se refere nem isso, não é? Ah, eu vi uma alma penada, eu vi um espírito, mas eu chamo de alma penada, porque eu vi um espírito ali, vamos dizer, solto no nosso contexto material. Então, havia uma alma penada, mas a alma penada é uma alma sofredora. Interessante isso, não é? Para vermos como é que às vezes é só um termo que não se prende mesmo à essência do significado. Sendo penada, sofredora, ela está incerta do futuro, afinal, onde estou, onde eu vou, não sei, estou perdido, nesse sentido. Podeis proporcionar o alívio que muitas vezes ela solicita quando vem comunicar-se convosco, né? Esclarecendo a situação atual, facilitando que ela veja os amigos espirituais agora, vão se aproximar de você, os enfermeiros que vão levá-la no hospital, a fim de que possa se recuperar, se sentir melhor, não é? Isso numa reunião mediúnica, não é vendo em casa ou em outro lugar. Em qualquer outro lugar, que não numa reunião mediúnica, nós oramos por esse espírito, oramos e pedimos a Jesus, podemos até falar as mesmas coisas, mas a Jesus, Senhor, que essa alma, esse espírito, que me parece perdido, Senhor, possa receber em seu coração as tuas bênçãos e perceber também, Senhor, a presença, a aproximação dos bons espíritos, que ela possa se lembrar de orar, Senhor, orar, solicitando o amparo, que jamais nos falta, e se permitir ser acolhida e encaminhada para o atendimento que tanto necessita. E aí o espírito ele começa a acompanhar o que nós estamos falando e começa a ficar assim envolvido nas vibrações, ora junto. Obrigado, Senhor Jesus, dizemos, a pessoa vai repetindo, mesmo confusa, de alguma forma ela está ali percebendo que está sendo feita uma prece. E a prece é luz, não é? Prece é luz. E o espírito já se aproveita, adensa o seu corpo espiritual para ser melhor percebido pelo espírito. Então, se vemos um espírito fora do contexto de uma reunião mediúnica, não vamos falar, não vamos esclarecer, vamos orar. A Jesus falamos o que gostaríamos, ou os próprios bons espíritos, não é? Gostariam que nós falássemos muito simplesmente, pedindo que aquele espírito seja abençoado e que seja, que ore, que peça a Deus que o envolva, que o socorra, e que ele possa perceber a aproximação de bons espíritos para encaminhá-lo ao socorro. Agradecemos, fechamos a prece e aquietamos o nosso coração. Nada de conversar com desencarnados, ok? Ah, eu vou orar com o desencarnado. Aí eu começo a falar com o desencarnado. Ai, se tiver um espírito aqui, por favor, vá para a luz junto com os amigos espirituais. Não, nós não fazemos prece assim, não oramos para o sofredor, nós oramos para Jesus, rogando atendimento ao sofredor. Nada de conversar com o espírito. Ah, mas parecia um bom espírito. Eu não sei, estou encarnada. Tá?
melhor. É bom, porque nós não sabemos exatamente. Ah, mas era titio. Eu não sei como é que está titio do lado de lá. Eu sei titio do lado de cá. Titio do lado de lá eu não sei. Ok? Porque às vezes o titio pode estar bem, mas pode estar se sentindo perdido. Aí eu começo a falar com o titio fica perto de mim. Ele quer me perturbar? Não, ele não quer, ele só está perdido. Mas um desencarnado perdido ao nosso lado nos perturba. Nós estamos encarnados, precisamos ter atenção para o nosso dia a dia aqui. Então, vamos deixar que quem está no mundo espiritual para cuidar, que cuide. Vamos orar a Jesus e pedir para que a pessoa seja orientada, o espírito. Nada de conversar com o desencarnado. Ok? Muito bem. Vamos ficar por aqui. Vimos hoje, então, da 1014A até a 1015. Estou aproveitando até o finalzinho. Vamos saborear essas nossas últimas questões, né? Amanhã estaremos de volta aqui com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.